Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um assunto deveras inquietante, emblemático e fascinante. Será que a ordem maçônica tem alguma forma de conexão com os chamados grupos ou estratégias de autoajuda, desses gurus motivacionais, coaches, algo do tipo? Sim ou não? Meus caros, esse tema surgiu após uma conversa que eu tive em uma reunião com uns amigos que ocorreu há pouco tempo, e de repente alguém comentou ali na rodinha, já no final da noite, que os maçons, na verdade, seriam uma espécie de coaches, de gurus motivacionais que estimulam as pessoas a progredirem na vida, se dar bem em algum sentido. Após meditar por alguns momentos, resolvi responder a esse amigo sobre o que seria a minha visão, pelo menos, em relação a essa possível simbiose. E atenção, meu esforçado trainee de coach espiritual ou filosófico, peço que você interrompa aí seu congresso e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative também as notificações e compartilhe esse conteúdo no futuro, porque assim você vai estar ajudando muito a divulgar os valores, as virtudes e as verdades das entidades iniciáticas mais ancestrais. Muito obrigado. Meus caros, inicialmente vamos analisar algumas características desses grupos de autoajuda. Em seguida, comentaremos sobre alguns detalhes da maçonaria e, ao final, veremos se essas duas estruturas se combinam, se conectam, têm uma comunhão entre ambas. Em nossa primeira viagem, então, vamos falar sobre os objetivos de quem realiza um treinamento, uma experiência nessas estratégias motivacionais de autoajuda. Podemos separar pelo menos 5 objetivos principais ou metas. Aquilo que a pessoa vai precisar desenvolver, realizar para atingir depois o objetivo final daquele projeto de educação, de ensinamento. Sem dúvida, sempre existe em primeiro lugar a questão da melhoria, do sucesso no aspecto financeiro, econômico e, por desdobramento, social. Qualquer manobra, qualquer projeto nesse sentido de autoajuda passa por essa etapa, passa por essa necessidade básica. Sem essa premissa, nada pode ocorrer. Aí você fala, não, mas eu quero fazer uma atividade ali, quero me autolapidar, uma autoajuda em mim mesmo, mas não estou pensando nisso, vou continuar ali ganhando um salário mínimo, tá tudo bem. Isso não funciona. Segundo, você tendo uma situação financeira um pouco mais robusta, é possível você conquistar a autonomia. Você não pode ser uma pessoa que está amarrada, sendo manipulada, controlada por outras pessoas. Por isso mesmo que na maioria desses programas é estimulado que o indivíduo, o aprendiz ali, não seja um funcionário, um servidor público ou de uma empresa privada. Ele deve ser, preferencialmente, um empreendedor. Autonomia também significa que você deve ser uma pessoa independente, ou seja, você não pode ser cerceada pelas outras que convivem com você. Muitas vezes requer uma personalidade forte, justamente para delimitar com clareza para todos o seu landmark, seu território. Como terceira meta ou objetivo, você vai ter que ampliar o seu tempo livre, pelo menos numa fase intermediária ou mais para frente. Não adianta nada você ter um potencial econômico
de consumo também, logicamente, ter uma autonomia e não ter tempo livre para aproveitar essas benesses, essas vantagens. E a questão da sua imagem pessoal pública também tem que ser lapidada, melhorada. É preciso que ele atue nas redes sociais, no seu meio ali pessoal também, demonstrando essa nova fase na sua vida, esse seu sucesso, senão também não adianta. E por último, a pessoa também tem que demonstrar que está alegre, que está contente, que está usufruindo dessas suas melhorias na sua condição pessoal. Também de nada vale se você tem tudo isso, mas é uma pessoa triste, melancólica, um pouco ali farol baixo, que não aproveita nada disso. Mas essas metas são, digamos assim, alguns focos objetivos intermediários, porque na realidade elas servem como tijolos, elementos de construção do objetivo, da finalidade real do processo motivacional, que é você se tornar feliz ou mais feliz. Na visão desses gurus, somente com essas 5 colunas, então, você vai atingir a felicidade, que é o objetivo final desse processo. Mas como que você vai ter noção, como que você vai ter certeza de que você atingiu esse patamar de ser feliz? Isso é possível quando você, num momento muito tranquilo, tarde da noite, no seu quarto, você faz uma análise de si mesmo, uma reflexão e percebe que você, na sua opinião, é uma pessoa que teve sucesso, não é, como diriam os americanos, um loser, um fracassado. Você teve uma grande vitória. E é esse projeto que se apresenta, na maioria das vezes, pelo menos em nossa concepção, para os aprendizes, os alunos desses gurus motivacionais. Existe algum problema nisso? Evidentemente que não. É uma atividade lícita, é uma opção livre e esclarecida. Muitas vezes dá certo? Eu acredito que sim. Seguindo todos os passos, geralmente o investimento não é pequeno nessas mentorias, nesses treinamentos. E se a pessoa tiver afim, vá em frente, boa sorte. O sol nasceu para todos e a sombra também. Agora, na segunda viagem, vamos ver a outra face dessa moeda. Como que trabalha a pedagogia dessa evolução, lapidação, em linhas gerais, dos chamados mestres iniciáticos ancestrais. Mas olha só, muito importante ressaltar aqui que não existem essas metas pessoais. Ninguém pode ingressar em uma ordem iniciática pensando em si, em algo que ele vai ganhar, em algo que ele vai receber ou algum objetivo para si mesmo ali naquela estrutura. O máximo que pode ser estabelecido são algumas metas chamadas de fraternais. E nesse ponto eu separei apenas 5 metas ou objetivos de tantas outras que existem. Impossível resumir milênios de história, de construções criativas, de tradições, em algumas poucas linhas e minutos. Nessas 5 que eu separei aqui, a gente destaca em nossa visão dessa questão, por exemplo, a primeira meta ou o primeiro objetivo de um aprendiz, de um iniciante nesse tipo de arte ancestral ele tem que ter a chamada paz de espírito, tranquilidade, muitas vezes traduzida também como serenidade. Deve ser uma pessoa serena, tranquila, de paz, que transmite harmonia, concórdia para todos. Não pode ter aquele espírito da autonomia que vimos no capítulo anterior, onde a pessoa se impõe ali pela voz alta, por uma certa agressividade, uma emotividade exacerbada. Não, aqui tem que ir naquele esquema, como se diz, meio mineiro, Tancredo Neves, tranquilo, transmitindo para todos aquela impressão de paz, tranquilidade, sem estufar o peito, pôr o ombro para trás, olhar por cima, jamais. Então, essa postura pessoal já é o primeiro item necessário em termos de, digamos, objetivo fraternal dessa entidade.
essas 5 metas ou objetivos são também medidas, processos instrumentais intermediários para atingir um objetivo maior final. No caso ali dos coaches de autoajuda, era você ser feliz. E agora, no contexto da maçonaria e de outras entidades, o objetivo é tornar a humanidade mais feliz, não você. Notamos agora, nesse quadro, a comparação direta entre os dois grupos de objetivos e metas. As pessoais, no caso dos gurus motivacionais, e as metas fraternais, no caso das entidades iniciáticas. E é muito importante também relembrarmos que existem profundas diferenças no chamado modus operandi, no método de trabalho ou projeto pedagógico de cada uma dessas entidades. No caso, por exemplo, das atividades motivacionais de autoajuda, o indivíduo consegue ser trabalhado, assimilar esse conteúdo através de cursos, treinamentos. E no caso da experiência iniciática, é necessário que os alunos ou aprendizes tenham uma vivência nos rituais que são ali trabalhados, exercidos. E desse modo, meu amigo, pelo que foi exposto, fica evidente que não há como existir uma confusão, uma mistura, uma simbiose entre essas duas escolas de comportamento, de vida, de postura, de atitude, de transformação, seja o que for. É como se fosse água e vinho. Não tem como você achar que uma faz parte da outra, integra ali o conjunto de elementos, ferramentas, instrumentos de trabalho, didáticos, porque isso realmente não ocorre. Porém, também não são excludentes. Nada impede que você tome água junto com vinho, ali em um ágape, numa festa, numa refeição. Portanto, se você também desejar exercer a sua atividade em um círculo iniciático e também participar de mentorias, congressos, fazer cursos nessa área motivacional, a priori não há nenhum problema. O que realmente não pode acontecer é você participar, por exemplo, de um grupo esotérico, gnóstico, acreditando que está ali pelos objetivos, pelo menos aqueles 5 que nós mostramos, que são exclusivos, distintos, pertencem à área motivacional, de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. Quem acredita que templo e arena de coaching são a mesma coisa, está inexoravelmente fadado ao tédio, à desilusão e ao fracasso completo. Nas duas experiências, essas duas colunas vão ruir. E agora, meu amigo, que todos já estão devidamente aperfeiçoados, desenvolvidos, lapidados, lembro a todos que não deixe de se inscrever em nosso canal se ainda não fez, compartilhe esse conteúdo e dê um like nesse vídeo. Muito obrigado, grande abraço!